A pergunta é possível entender o sofrimento? Ou então, é para entender o sofrimento? A resposta é não. Não conseguimos, talvez nem devamos, e certamente não é para entender o sofrimento. Vamos explicar por quê, inclusive qual é a relação com essa nossa semana, essa paraxá, essa época que a gente está vivendo, em geral, ligado com a Torá e ligado com a época da pandemia, já há 16 meses que estamos enfrentando essa situação no mundo inteiro, com graus diferentes em relação a Israel, em relação aos Estados Unidos, em relação ao Brasil. Mas nossa situação aqui ainda continua muito apertada e, de uma forma geral, no mundo inteiro. Essa é a Parashat Hukat HaTorá, dia 16 de junho 2021, 7 de Tammuz, 5781, o ano em que serão mostradas maravilhas para a gente, seja agora já, com Mashiach, com a Geulah. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a ideia da prisão, da redenção, que são aparentemente ou de fato duas coisas opostas, né? A salvação. Prisão está ligado com tudo que é sofrimento, aperto, dor, dificuldade. Não é só prisão, uma cela, um prédio que limita o movimento das pessoas, dos prisioneiros. A prisão está ligada com tudo que é sofrimento, com a própria galut, com o exílio, com o que a gente está passando no mundo já há vários anos, né, para o mundo inteiro, não só para o povo judeu. E a redenção está ligada a tudo que é o alívio dessa situação e a salvação. E a gente está falando sobre a redenção definitiva, que seja agora já com Mashiach. E já que seja, como eu falei, agora. Né? Esse tema está pensando especialmente sobre essa semana, mas vale para todas as outras vezes, e eu recomendo que sejam para vocês também, né? Que a gente, tudo que a gente fala, é bom se acostumar como a gente estivesse falando com Deus também. Então, quando a gente fala aqui, quando a gente medita, até tem que tomar cuidado com isso, no tom que a gente vai usar, mas também não deixar de pedir para Hashem o que a gente quer. Então, quando a gente fala aqui sobre redenção, a gente está mais uma vez pedindo para Hashem. E outra coisa é a gente falar consigo mesmo, aprender a gente falar alto, pensar alto com a gente mesmo, a gente tentar entender tudo que a gente está ensinando, ou passando, ou falando, ou transmitindo, ou pedindo que a gente também se olhe no espelho para dentro, para a gente também aprender e aplicar com isso. E também, não menos importante, né, que é o objetivo principal da aula e a gente estar falando, né, é o objetivo de Deus nesse mundo para a gente, é a gente estar transmitindo para os demais, ensinando e consequentemente aprendendo e fazendo com que o mundo inteiro acorde para já a gente estar com a Geulah, com a redenção completa. E a gente vai ver isso especialmente com a época que a gente está passando agora, que é uma época bastante rica, que a gente já vai ter Mashiach revelado, se Deus quiser, logo logo. Né? Essa figura que está aqui nessa tela é uma escada em que a gente não consegue entender claramente se está subindo ou está descendo. Isso faz parte desse nosso mundo e a gente tem que procurar ver a subida mesmo quando estiver numa descida. Quer dizer, procurar ver a luz mesmo quando estiver escuro, como está agora. Procurar ver a redenção mesmo quando a gente estiver numa prisão. Procurar ver a resposta mesmo quando a gente está numa pergunta, num questionamento, como a gente viu na imagem anterior do começo da aula. Então, e isso faz parte dessa paraxá. Né? A paraxá que a gente está agora fala de Hukat HaTorá, fala sobre a vaca vermelha. Não vamos entrar na explicação do que é exatamente essa mitzvah, que serve para purificar.
e tem justamente essa dicotomia, porque aquele que está purificando, o Cohen também recebe um grau menor de impureza, que ele tem que se purificar depois. Obviamente não teria fim se fosse no mesmo nível de impureza, é no nível menor, mas tem essa ideia de que junto da purificação tem uma impureza consequente. E é chamada Hukat HaTorah. E o que é Hukat HaTorah? Hukat HaTorah, Hukat está ligado com gravado, entranhado, penetrado, que quer dizer um estatuto, uma lei que não pode ser nem questionada, é um estatuto, quer dizer que é assim e pronto, tem que obedecer, sem procurar entender, ou mesmo sem poder entender. E essa mitzvah chamada Hukat HaTorah, não é só Hukat HaParadumah, ou Hukat HaTahará, da purificação, é chamado como a Torá inteira está ligado com essa mitzvah da Paradumah. E como é falado em vários outros lugares, eu não vou entrar muito no assunto, está ligado com essa época que a gente está aqui agora, porque é justamente a Parashá que a gente está estudando agora e está vivendo ela agora. Então, como diz o Shelah Kadosh, toda ordem, sequência, cronologia das Parashot tem a ver com o que está acontecendo no mundo naquela época. Então, se geralmente a Parashá Hukat cai nessa época de começo de Tammuz, geralmente entre o dia 3 de Tammuz e o dia 12 e 13 de Tammuz, que a gente vai explicar melhor o que são essas datas, como agora, né, 7 de Tammuz. Então tem a ver com isso, né? A gente encontra explicações sobre o que a gente está vivendo nessa época entre 3 e 12 e 13 de Tammuz, e também nessa época de pandemia, no lugar onde a gente está no Brasil, aqui nesse caso, ou no mundo inteiro, ou cada um, né? Esse ano, Hukat HaTorah, a Parashá Hukat, é no mundo inteiro, inclusive em Israel, tem anos que é diferenciado. Então o mundo inteiro está vivendo essa ideia de Hukat. E o que é, como a gente falou, está ligado com essa ideia de um estatuto. E em particular nessa Parashá acontecem muitos episódios históricos, né, como inclusive, né, Moshe batendo na pedra que era para ter falado, e a morte de Miriam, e o povo fica sem água, tem guerras, tem muita coisa que acontece nessa Parashá. Mas primeiro, baseado na Sirá do Rebbe em 5745, 1985, a gente deve aprender pelo menos o significado do nome da Parashá, que é Hukat. Então, a gente vai aprender, e deve ser bem rápida essa aula, em comparação com as outras que foram bem extensas, porque eram sirot mais longas e com muitos detalhes. Vai ser qual a orientação prática que a gente vai ter do nome da Parashá, que é estatuto, que é Hukat, e o Hukat HaTorah em particular. E já dando a resposta sobre o geral dessa Parashá e da mitzvah de aspergir as cinzas de uma vaca pura, vermelha, para poder purificar da morte, que é o máximo do conceito de prisão, de exílio, de dificuldade, de sofrimento, de dor. Tem vários conceitos ligados a essa mitzvah e a essa Parashá que a gente deve aplicar nos dias de hoje, mas não vou falar sobre esse conceito geral, vou entrar no assunto específico do nome da Parashá. Mas é bom saber que está ligado com o conceito de Ratzó Veshuv. Ratzó é subir e Shuv é descer, ou trazer para baixo. E Ratzó é subir, querer, ansiar por algo maior, né, por se ligar com Hashem, se conectar. A reza está ligado com o Ratzó, e o Shuv está ligado com o estudo, com a Torá, com fazer as mitzvot, ligado com o Shuv. E é por isso aquela imagem da escada que estava subindo ou descendo, é a mesma escada que serve para os dois motivos. Não tem, inclusive, porque tem que ter setas na escada, geralmente não tem, né? É claro, é unânime. Pode ter talvez uma divisão para que lado que sobe, que lado que desce para se organizar, mas é um pouco estereotipado já isso, né? Que sobe pela direita e se desce pela esquerda, no sentido de quem está subindo. Mas então, essa ideia de
na própria mitzvah da vaca vermelha tem esse assunto de subida e descida. Então é uma coisa que nesse mundo nosso se confunde, se mistura, não seja de confusão, pelo contrário, juntando, unindo esses dois conceitos de subida e descida, que está junto no mesmo momento ou lugar, ou na mesma pessoa, ou na mesma situação, como está agora. Como é que a gente define essa situação que a gente está agora de pandemia? É só escuridão ou já tem luz? Óbvio que as coisas estão combinadas, só que a gente tem que ver a luz dentro da escuridão. A gente tem que ver essa subida dentro da descida. A gente tem que ver a redenção dentro da prisão, dentro do exílio. Então esse conceito geral, amplo de Ratzó Veshuv, que a gente vai ver em detalhe nessa época que a gente está agora, nessa paraxá. E o Rebbe fala na Sirá, é o conceito principal que a gente vai estar estudando. A ideia é que a gente tem o aprendizado para a gente, a orientação prática do que fazer ligado com essa paraxá, essa nossa época. Agora a gente tem que ter Kabbalat Ol e Meserut Nefesh. E também está ligado com o dia de 3 de Tammuz, Gimel Tammuz, ligado ao Rebbe, que é o Mamar Atatetzaveh, que fala que a gente vive nessa época agora com Meserut Nefesh, que a gente se dedicar, se entregar totalmente para Hashem, para a Torá, para as mitzvot, para o povo de Israel, para ajudar o próximo, e com resignação, que acaba ela aceitar. E a gente está sendo testado, não tem como dizer não, desafiado por Hashem, com essas dificuldades cada vez maiores e de finalzinho, rodada de fogo, para a gente terminar essa missão com chave de ouro, com mérito, louvor, que a gente está conseguindo, com nota 10/10, que é aceitando tudo que está vindo de uma forma pacífica, harmoniosa, com amor por Hashem, e essa ideia do Ratzó, de querer se juntar com Hashem e de se entregar, que é a vela que também está querendo subir o tempo todo. E ao mesmo tempo tem que ter a ideia do Simcha etuv levav, que o Rebbe acentua, porque para quem racionaliza demais ou tenta entender as coisas, tem uma dificuldade de combinar, como o Rebbe fala, a ideia de você se resignar e aceitar com fazer com alegria, porque a resignação está ligado com aceitar sem ter prazer, só porque sem ter algum sentimento, sem ter entendimento, simplesmente obedecer. E a alegria já expressa, já revela algo que a gente está sentindo. Mas é para a gente conseguir juntar as duas coisas, né? Ter o bom coração ao fazer as coisas e a alegria, ao mesmo tempo aceitar e se entregar com dedicação. Que é a gente combinar também, é difícil, né? Fazer junto com entender ao mesmo tempo, né? Fazer é obedecer, é um soldado, é cumprir ordens, é um servo, é um escravo que faz porque tem que ser feito. E entender que dá o gosto, que dá o prazer, que dá a alegria, que dá o bom coração, quando a gente entende, a gente faz, né? Tem aquela questão que eu vi muito isso no trabalho, né? Que quando o chefe dá uma ordem, ele quer que seja feito, mas de uma forma com entendimento, com convencimento, para que a pessoa faça de uma forma mais dedicada e aplicada, porque se ela entende, está convencida, então ela faz com mais garra, com mais força, porque ela sabe por que tem que fazer isso, da importância daquilo. Enquanto que fazer só porque é uma ordem é bonito, mas não tem o mesmo grau de entendimento, de convencimento, porque não sabe para que é. Então não está tão envolvido e comprometido com o resultado. A gente tem que combinar as duas coisas, entender e fazer. A mesma coisa em relação a ter várias diferenças, inclusive de opiniões e de posturas e de pessoas, mas tem que ter a união que junta todas as diferenças. Então é para ter as diferenças, mas que seja uma forma unida. Como a gente vê isso em comunidades, em famílias, em várias situações, no trabalho também, na empresa, que tem muitas posições diferentes, mas se está todo mundo, mesmo sem entender, fazendo, indo na mesma direção, isso sim traz o resultado. Então, cada um pode ter posições divergentes, vai acontecer, mas que estejam todos com o mesmo objetivo, que é trazer Mashiach, que é trazer a paz para o mundo inteiro, acabar com a fome, com o sofrimento, com a dor, com a prisão, com a escuridão. É trazer luz.
é possível, e Hashem quis que cada um tivesse posições diferentes, mas contanto que tenha uma união e que seja trabalhado para o mesmo objetivo maior. Isso é fundamental. E aí tem a força da mitzvah da pará, da vaca vermelha, que ela atinge, é a única mitzvah que é feita, é um sacrifício feito Hutz Lamachané, até lá fora, vai até lá fora, consegue atingir muito mais longe, porque absorve essas diferenças, integra, faz a união mesmo do que é o oposto, seja com entendimento ou sem entendimento, e combina, como a gente falou, a gente vai explorar mais isso, que é a ideia da prisão e do exílio, né, que são similares, com a redenção, que é a salvação, que é o bem e o bom geral, sem condições. Vamos ver então detalhes sobre prisão. Prisão está ligado com sofrimento de um modo geral. Tá? Tudo que está ligado com sofrimento a gente chama de prisão. E aconteceu na prática, nessa época que a gente está agora, né, que o Rebbe anterior, por espalhar judaísmo e se dedicar tanto com Meserut Nefesh e exigir de todos os Hassidim e judeus na época ter dedicação em Meserut Nefesh e representá-lo como soldados em todas as atividades que faziam, de construir novas mikves, de manter o estudo da Torá e ter sinagogas e casas de estudo, e yeshivot, hadarim, matzah para Pesach, todas as mitzvot serem cumpridas, principalmente na Rússia, que era a maior comunidade judaica no mundo. Ele foi preso em 15 de Sivan, no dia 15 de junho de 1927, e ficou preso com um decreto de morte por 18 dias, 11 horas e 15 minutos, como o próprio Rebbe anterior. Ele fala assim, ele contou, porque mostrando o grau de sofrimento que ele teve, de que ele contava os minutos que ele estava nesse sofrimento, não só preso, como ele fala, embaixo e em cima também, trazendo sofrimento embaixo e em cima, de uma forma ampla. O que isso quer dizer em cima seria até para Hashem também. E tiveram algumas fases nessa prisão, como está aqui. Teve primeiro no dia 15 de Sivan, quando ele foi preso. Depois ele foi liberado do decreto de morte no dia 3 de Tammuz. E aí ele foi para um exílio, do qual ele foi solto definitivamente no dia 12, que ele foi comunicado, dia 13, que ele foi solto, que é a redenção completa, que é uma festa para todo judeu no mundo inteiro, no dia 12 e 13 de Tammuz, como o próprio Rebbe anterior falou quando ele saiu. Então, está ligado com a ideia, essa época que a gente está agora, 7 de Tammuz, está entre os dias 15 de Sivan e 12 e 13 de Tammuz, mais ainda especificamente entre dia 3 e 12 e 13 de Tammuz, que está ligado com a ideia de ter a prisão e o exílio do Rebbe, do Nasciador, do líder da geração, que vale para o mundo inteiro, e o dia 12 e 13 de Tammuz, que é a liberdade. Então a gente tem aqui prisão, exílio, que foi no dia 3 que ele foi liberado da prisão, mas ele foi para um exílio que também é uma prisão, e está ligado com a Galut, que é a época que a gente está vivendo ainda, e a redenção, que seja já definitiva no dia 12 e 13 de Tammuz. Então, quando a gente fala em prisão e sofrimento, a gente está vendo a descida e a subida ao mesmo tempo, que é essa redenção. Tanto é que, em princípio, depois que foi revelada a grandeza dos dias 12 e 13 de Tammuz, com a Geulah, a redenção do Rebbe anterior, e aí o começo do espalhamento da Torá, para o que a gente vê de consequências positivas, resultados até hoje, no mundo inteiro, tanto em termos de lugar como de pessoas e de tempos, né? Uma coisa impressionante, cada vez mais, mesmo depois do último 3 de Tammuz, pelo contrário, aumentou cada vez mais exponencialmente. E isso começou no dia 15 de Sivan. Então, a notícia da prisão do Rebbe anterior no dia 15 de Sivan se mostrou, na verdade, que era uma descida para ter uma subida, mas vamos ver que é muito mais do que isso. Então, a gente vê isso, que o Rebbe explica na Sirá que devemos nos preparar para estarmos prontos para o estudo de assuntos mais elevados e profundos. No entanto, o Rebbe fala, isso vale para vários conceitos. Não devemos esperar até ter o máximo, até o ter o ótimo,
para chegar então nessa situação. Pois enquanto isso, o tempo passa, a gente já pode fazer o bom. E o tempo não volta. A Rebbe fala uma frase muito interessante, que o tempo é uma perda não recuperável. Então a gente tem que fazer aqui e agora, já, sem esperar, porque depois não tem como voltar atrás no tempo e fazer o que deixou de ser feito. Quando perde essa oportunidade, se perde para sempre. A gente tem que fazer agora enquanto a gente tem oportunidade. Isso é fundamental. Então, o Rebbe fala que a oportunidade agora é estudar pelo menos o nome da Torá que vale, da Parashá que vale para todos. Então, sem entrar em mais assuntos profundos de discussões, vamos ver o que quer dizer Hukat Torá. O que quer dizer essa Huká, esse estatuto da Mitzvah da Paradumá, da Barca Vermelha. O Rebbe explica que um estatuto é uma definição gravada que está acima da compreensão. Baseado na explicação do Rashi sobre o comecinho da Parashá, né? Na primeira aliá, que foi 3 de Tammuz, no domingo, Zot Hukat Torá, como está aqui em vermelho, essa é a lei, o estatuto, a definição inquestionável da Torá, em relação à Paradumá, como está aqui mais embaixo. E o Rashi explica o que é Huká, Zot Hukat Torá. Huká é uma gzerá, que é um decreto, é um estatuto, é uma definição que vem de Hashem, do nível mais íntimo de Hashem, que em lechar eshut leharher harei. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais, que não tem permissão, não tem o direito de pensar e questionar sobre o que quer dizer isso. Não só em termos de não aceitar e não cumprir, mas mais que isso ainda, mesmo cumprindo é sem tentar entender. Você não tem reshut, não tem permissão, é proibido tentar entender o que é a vaca vermelha. Tem uma informação interessante, na verdade duas, só como entre parênteses, né, duas curiosidades interessantes, que Shlomo Amelech, o rei Salomão, que é o mais sábio de todos os sábios de todos os tempos, ele sim entendia os demais estatutos. Quer dizer, uma Huká, um estatuto, não é para entender, mas ele sim entendeu os outros, menos o da vaca vermelha, porque ele fala em Kohelet, e ele fala para Hashem que ele, o único que ele não conseguiu entender, e ele viu de lá para cá, de cima para baixo, de um lado e de outro, de frente e verso, não conseguiu entender o estatuto da vaca vermelha. Quer dizer que os outros entendeu, embora não tenhamos o direito, ou seja, proibido, ou não tem como entender o que é um estatuto. E também, uma outra informação interessante, que Hashem explicou para Moshe até mesmo a vaca vermelha. Então, dentro dos estatutos que você não tem direito de entender, que é proibido entender, mesmo assim, Moshe entendeu o da vaca vermelha, que é o único que Shlomo Amelech não entendeu, mas Shlomo Amelech entendeu todos os outros estatutos. E aí vamos à nossa época, que inclui a época do Rebbe anterior, que a prisão do Rebbe anterior, embora tenha sido explicado que foi por ele estar espalhando, né, não foi por algum ato ilícito da parte dele, né, pelo contrário, foi um ato legítimo, nobre, divino, com alto sacrifício dele e todos os Hassidim, que está ligado com essa época que estamos, né, porque ele estava preso, entre aspas, entre justamente essa época do dia 15 de Sivan e 12 de Tammuz, 12, 13 de Tammuz, e vários sofrimentos que estão ligados com a prisão, que a gente tem, que pode ser sofrimentos coletivos, como o mundo inteiro, ou o povo judeu em particular, que sofre com não ter o Beit HaMikdash mais do que os outros povos, ou mesmo comunidades ou famílias que estão sofrimentos coletivos que tem para cada um desses grupos, ou mesmo sofrimentos particulares de cada um. Esses sofrimentos são no nível de estatutos, que são impossíveis de entender. Não adianta querer entender, não tem como entender, é até proibido a gente entender porque são esses sofrimentos. Como o Holocausto, por exemplo, não tem como entender. Então a gente vê que acontecem coisas nas nossas vidas, como a gente falou, individualmente ou coletivamente, que são decretadas em cima por Hashem,
e não tem como entender como uma ruká, como um estatuto, como a mitzvah da vaca vermelha e vários outros estatutos que tem na Torá, que não é que a gente não consegue entender, é impossível entender como o Rashi explicou em relação a Rukat Torá, que é a vaca vermelha. E aí tem uma pergunta, que eu já falei um pouco antes, vou falar mais agora claramente. Como pode entender Hashem causar tanta dor e sofrimentos enormes para um tzadik e líder, príncipe de Israel, com sofrimentos embaixo e em cima? Não dá para entender. E isso está explicado porque é uma ruká, é um estatuto decidido lá em cima, que não tem como a gente questionar ou mesmo para entender, porque não tem como entender como que Hashem faz isso com ninguém, e mesmo mais ainda, principalmente com um tzadik, e sem comparação com o líder da geração do mundo inteiro, Rebbe anterior. Principalmente por fazer o que Hashem queria e quer que seja feito, e que ele fez, e que o Hassidim e o mundo inteiro cada vez mais está fazendo. Tem a explicação que vale para muitas coisas, e agora também, que é uma descida para ter uma subida. Mas isso não dá para aceitar para as pessoas simples, que foram redimidas também, como o Rebbe anterior falou ao sair da prisão no dia 13 de Tammuz, que mesmo aquele que é só chamado de judeu ou judia, também foi redimido, foi salvo nessa data. E que seja agora para o mundo inteiro, com a redenção completa, com Mashiach. Como que pode explicar para pessoas simples essa ideia de que é uma subida que para conseguir é uma descida para ter uma subida maior ainda? Então isso não tem como explicar. Talvez alguém que seja um intelectual consiga entender que vale, né? Como falar que a dor da vacina compensa para depois não ter uma doença. Mas não é o caso aqui para a gente entender tanta dor e sofrimento do príncipe de Israel, do nasciador, do líder da geração, passar por tudo que passou, sem necessidade, a não ser que seja um estatuto. Mesmo para aqueles que conseguem entender assuntos profundos, intelectuais e dialéticos que têm essa descida para ter a subida, etc., como é possível entender? Se você ama tanto alguém, você não vai querer nem vê-lo sofrer, e muito menos ainda fazê-lo sofrer, você provocar que ele sofra, como Hashem fez, amando tanto o nasciador, o líder da geração, por fazer o bem, cumprindo a vontade de Hashem, porque Hashem ia querer fazê-lo sofrer tanto, como o Rebbe anterior sofreu na prisão Spalerka, na Rússia, em Leningrado ou Petersburgo, e como o Rebbe anterior fala que se desse para ele toda a riqueza do mundo, para ele voltar a ficar 5 minutos que seja em Spalerka, ele não aceitaria, de tanto que ele sofreu. Mas por outro lado também, ele fala que se desse toda a riqueza do mundo para ele deixar de ter mesmo 5 minutos que ele viveu no passado em Spalerka, ele também não aceitaria, porque foi muito profundo e parte especial na vida do Rebbe anterior. Vamos agora falar então sobre redenção, que é o que a gente quer. O Rebbe fala mais nessa sirá, que é certo dizer que esse assunto, sofrimento em geral, e a gente ainda está no meio dele, né, nessa pandemia, e mais ainda no geral do exílio da Galut, antes da chegada do Mashiach, é no aspecto de estatuto, sem o direito de tentar entender. A gente não sabe porque Hashem nos mantém por tanto tempo assim, nessa escuridão pesada, difícil, dupla e múltipla da Galut. Mas o que a gente pode aprender para aplicar na prática é que a gente tem a oportunidade de receber como um estatuto, como uma lei que é definida por Hashem, a gente recebe isso com resignação e se entregar totalmente
para fazer a vontade divina, porque isso é o que Hashem quer. Aceitar o que vem de Hashem como um estatuto. Isso é mais do que fazer o que temos que fazer, mesmo questionando, porque a pessoa tem um mérito enorme questionar, não entender e reclamar, mas fazer o que Hashem quer. Mais ainda é o que a gente está falando aqui, que fazer sem questionar, porque a gente não tem direito, a gente não pode e, consequentemente, a gente não deve querer questionar. Aceitar de uma forma mais ampla de Hashem tudo o que ele faz com a gente, mesmo nessa época difícil. E mais do que isso, devemos fazer com vitalidade, alegria e bom coração, que é o que eu falei, está ligado com essa mitzvah da Paradumá, tem essa contradição de a subida e a descida, do Ratzó e do Shuv, e que está ligado justamente a gente aceitar com resignação, mas fazer com alegria, mesmo sem a gente entender, mas sabendo que essa é a vontade de Hashem, ter também um gosto ao fazer isso por Hashem. Algo que não percebemos. Tem coisas que somos proibidos de questionar e que a gente tem que aceitar. Mas o Rambam diz que vale isso para tudo, que sempre temos o direito de desobedecer. Isso é um halachá. O Rambam traz em Rotvá que foi nos dado a permissão de desobedecer, de ir contra a vontade de Hashem. Então a gente tem o direito de questionar e mesmo escolher o contrário, porque a gente tem esse direito. Hashem deu, isso é o que dá a graça, o gosto para o jogo que a gente está fazendo, porque a gente tem o direito, mesmo assim a gente faz. A gente pode questionar, pode fazer o contrário de Hashem, mas a gente faz a vontade de Hashem. Mas a gente vê aqui que temos o direito de questionar e escolher mesmo o contrário que eu falei. E nesse caso aqui, da vaca vermelha, no caso da vaca vermelha, que é o estatuto da Torá inteira, no geral, e vale então para todas as mitzvot e tudo que a gente faz nesse mundo, não só temos que aceitar sem questionar, como não temos nenhum direito de pensar, racionalizar, pois não depende do nosso livre arbítrio ou escolha. Essa vontade de Hashem e o que ele nos ordena. Como a dificuldade do exílio, como prisão, como sofrimento, como pandemia. Tem coisas que são mais do que proibidas, pois mesmo que a pessoa quisesse e tentasse, não conseguiria. Temos que fazer o que é certo no modo de entrega total e incondicional. E concluindo, a gente quer que isso seja já, na prática. Mesmo quando fazemos com dedicação, deve ser com vitalidade, alegria e bom coração. Isso é o principal da mensagem de hoje, ligado com a Parashat e o nome Hukat. Quando a pessoa é simples, isso vale para as pessoas que são intelectuais, racionalizam, que tentam entender, tem que aproveitar a grandeza daquele que é simples, porque ele não tenta racionalizar tudo, e é mais fácil para ele fazer o seu serviço no modo de estatuto, isto é, com resignação e entrega total, porque ele não questiona, não procura entender. Ele faz e pronto, como um soldado. A gente que tenta entender tem que aprender da pessoa sempre fazer com resignação, sem questionar. Ao mesmo tempo, tem pessoas que tentam entender tudo, como a gente estudando a Torá, e é uma mitzvah, e a gente deve procurar fazer isso. E mesmo as pessoas que são bem simples, quando a pessoa é intelectual e tem vontade, o caminho é de prazer, mas não de trabalho. A gente tem que ter o trabalho e o esforço, mas a gente tem uma compensação ao fazer de uma forma de entendimento e intelectual, racionalizando, porque a gente tem a vontade e o prazer e a alegria e o bom coração ao fazer, porque a gente está convencido do que a gente está fazendo e tendo que fazer. A palavra trabalho, que está mais ligada à pessoa simples, que é essa resignação e a entrega, dá a noção certa do que é trabalho. O que é o trabalho? É transformar de uma forma dura e envolvida, com um esforço, o couro
animal e natural, né? Tá ligado com Ibudorot, Avodá, Ibudorot, que é curtir, trabalhar o couro para ele ficar mais macio. Então tá ligado com esse trabalho que a gente tem, que tá ligado com a resignação da pessoa simples, o trabalho da pessoa simples, do chão de fábrica, que é fazer com esforço e transformar a natureza nossa, animal e natural. E isso está ligado com essa resignação de fazer, porque assim que Hashem quer. Então a gente não entende essa prisão, esse exílio, essa dificuldade, a escuridão, a pandemia, todos os apertos econômicos, de saúde, de perdas, e a gente, mesmo assim, faz sem questionar, sem mesmo procurar entender né, a gente tem que entender a Torá, entender os meios de Hashem, com certeza, mas esses sofrimentos a gente não deve entender quando é uma ruká, um estatuto. A gente tem que fazer com o serviço com resignação e entrega total, e mesmo assim não deve ter contradição com fazer isso com alegria e bom coração, porque uma pessoa simples, por exemplo, não vê essa contradição, já que ela entende com seu intelecto mais simples e puro que não tem sentido entender os pensamentos divinos. Não precisa ser um estatuto inquestionável, porque ele sabe que vem de Hashem, os pensamentos de Hashem não são os nossos pensamentos. Ele entende isso de uma forma clara, mesmo sem estudar e racionalizar o que é isso. E isso a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Resumindo, a gente já saiu dessa prisão, já está na redenção, já agora com Mashiach, se Deus quiser, ainda hoje, na Geulah Shleimah, Tekaf Umiad Mamash, a gente está com Mashiach, já no terceiro Beit HaMikdash Shlishi, em Yerushalayim, e fazendo já a mitzvah da Paradumá com Aaron Cohen Gadol, que vai nos purificar e, junto com Mashiach, trazer a redenção para o mundo inteiro, só tendo coisas boas, boas notícias, Shabbat Shalom, tudo de bom para todos nós. Mashiach now.